Esse jogo em questão, ele foi atípico por tudo que aconteceu, né? Por todas as adversidades que a gente teve no jogo. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o jogo entre São Paulo e Santos, válido pelo Campeonato Paulista. O Santos foi derrotado por 3-1. E eu, particularmente, acho muita sacanagem analisar alguns jogadores ali, dado as circunstâncias que o jogo foi, né? Foi o segundo clássico do ano, segunda derrota em clássico no ano, mas ainda assim a gente tem que pegar todo o contexto do jogo, não analisar esse jogo como a temporada inteira que o Santos vem fazendo até aqui, mas analisar de uma forma bem isolada, porque o campo, o gramado ali, né, tava chovendo muito, então tava totalmente encharcado, um campo muito pesado, que dificulta, né, jogar bola propriamente dita. E os dois primeiros gols do São Paulo, né, que construiu o resultado ali basicamente, o terceiro gol do Luan foi lá no segundo tempo, mas a construção do placar do São Paulo feita ainda no primeiro tempo foram 2 gols de bola parada, né? Primeiro, numa cobrança de falta onde o Caleri cabeceia, e o segundo em um pênalti, né? Dado para o São Paulo, porque o Lucas Pires acabou tirando a bola aqui em direção ao gol com o braço. Ok. O que a gente tem para analisar desses 2 gols, então, que a gente tomou ainda no primeiro tempo, né? O Santos ali, ele acaba falhando mais uma vez defensivamente. Eu acredito que nos dois lances que a gente tomou o gol, tanto no lance que o Caleri faz o gol de cabeça, quanto na bola que o Lucas Pires tira com o braço, a gente pode ver que teve sim uma falha da nossa marcação, né? Primeiro que o Caleri no primeiro lance subiu sozinho, nenhum zagueiro subiu com ele, então ele conseguiu cabecear tranquilamente. E o João Paulo também, ele sai na bola, mas acaba não encontrando a bola. O Caleri chega antes e consegue antecipar o goleiro e marcar o gol. E no segundo, a bola também ia em direção ao gol, né? O São Paulo tinha ganhado mais uma vez a jogada e conseguido a finalização e ia em direção ao gol. Como o Lucas Pires tirou com o braço, ele acabou sendo expulso, né? Porque, enfim, não teve disputa de bola e por conta disso ele foi expulso e foi marcado o pênalti, onde o São Paulo chegou no 2-0. Só aí no primeiro tempo, a gente já tava com um jogador a menos, né? Então, a gente sabia que seria um jogo difícil. Ele tava se encaminhando para ser difícil. Por quê? A gente já tava com um 2-0 no placar contra e um jogador a menos. Então, dá para se imaginar que um time que não vem fazendo uma boa temporada, apesar de ter feito os últimos jogos aí, ter evoluído pouquinho a pouquinho, né? No último jogo contra o São Bento a gente jogou melhor, como poderia ter vencido por mais gols se não fosse a insistência da bola em não entrar muitas vezes, mas ainda assim a gente pega a temporada do Santos de uma forma geral e vê uma temporada muito negativa. E mais uma vez com o Santos saindo atrás do placar, com todas essas adversidades e principalmente com o campo pesado como estava, fica muito, muito, muito complicado a gente ir uma reação, né, de um time como esse. Mas ainda assim o Santos buscou, o Santos tentou. Tanto é que muitas vezes o Santos levou perigo. Antes de tomar o primeiro gol, né, do Caleri, o Santos era melhor no jogo, conseguiu chegar em muitas oportunidades com o Mendonça, com o Marcos Leonardo, e depois que toma o gol, ele também vai em busca do gol. No segundo tempo, isso aconteceu mais uma vez. Tanto é que o goleiro do São Paulo, ele foi cotado para ser o melhor jogador da partida. Ou seja, se o goleiro dos caras é cotado para ser o melhor jogador da partida, é porque o Santos fez alguma coisa que ameaçou e assustou o gol deles. Porque ele não seria colocado lá só por colocar. Poderia ter colocado outro jogador do São Paulo, mas não, colocou ele. Porque o placar até então de 2-0 para o São Paulo naquele momento só estava se dando por conta do goleiro deles, porque o Santos chegou. Eu sei que isso não justifica a gente ter perdido o clássico, e mais do que isso, não justifica os erros que a nossa defesa teve. Mas o fato da gente precisar correr atrás do resultado em um campo onde a bola de fato não corria é muito complicado. A bola parava, tanto é que o Santos, né, diminui o marcador, faz no finalzinho de pênalti ali com o Juan Seco, numa jogada exatamente assim. O jogador de São Paulo recua a bola pro goleiro, ela para no meio do caminho, o Juan consegue chegar na bola e acaba sofrendo um pênalti. Daí ele cobra o pênalti e diminui o placar pro Santos. Então é um jogo atípico, né? Que nenhum time tá acostumado a jogar. Não chove direto pra gente saber exatamente como funciona. Tem lugares do campo que a bola corre muito bem. Tem lugares que a bola vai ficar parada na poça de água. Isso acaba acontecendo e deixa o jogo diferente. Então, querer culpar o time
pela derrota de ontem? A gente pode, mas até um ponto. A gente tem que entender que sim, houveram erros individuais. João Paulo falhou, a nossa zaga falhou, só que ainda assim, a gente tem que pensar que o nosso ataque, ele tentou trabalhar, ele tentou funcionar, mas não conseguiu por conta do campo. Vou colocar a culpa só no campo? Talvez. Ah, mas então o Santos só perdeu o jogo por causa do campo? Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu só tô falando que o campo influenciou no jogo do Santos. Ah, mas o São Paulo conseguiu fazer 3 gols, por que o Santos não fez o mesmo? E aí que entra algumas outras observações, né? Como eu disse pra vocês, o São Paulo chegou no gol nos seus gols em bolas paradas. No primeiro, uma cobrança de falta, no segundo, uma cobrança de pênalti. O Santos teve algumas faltas, sim, ali para serem cobradas, inclusive levaram um perigo pro São Paulo. Só que de forma geral, a maioria das faltas que acontecia ali, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Quando o São Paulo faz o primeiro gol e tá 1-0, o Santos, assim que reinicia o jogo, vai pro ataque, o Marcos Leonardo sofre uma falta muito próximo da área, seria uma falta extremamente perigosa, mas o juiz ele não marca falta. Ele chega a parar o jogo para ver se o Marcos precisa de atendimento, mas ele não marca falta. Ou seja, até essas faltas picadas próximo à área que o juiz poderia marcar e seriam de grande ajuda pra gente, ele não faz isso, né? Ele não faz isso. Outra observação que eu quero fazer sobre o cartão vermelho, né? O do Lucas Pires realmente tirou o braço com a bola com o braço, eu concordo. Pênalti bem marcado, expulsão justa. Agora, o segundo cartão amarelo que o Santos toma, o jogo ainda estava 2-0, o Santos já estava com 1 a menos e estava conseguindo ir pro ataque, estava tentando fazer o seu joguinho ali, mesmo num campo muito ruim. E vale ressaltar que no primeiro tempo, o lado que o São Paulo jogou, ele estava um pouco melhor do que o lado que o Santos estava jogando. No segundo tempo, a igualdade acabou pairando no ar, porque no intervalo começou a chover de novo, então ficou tudo igual de uma vez, né? Então, no final, no segundo tempo, ambas as equipes tiveram dificuldades de criação. Mas, enfim, o segundo cartão, eu acho que foi muito, muito exagerado. Eu, particularmente, não concordei com a marcação de vermelho, tanto é que quando eu vi o lance na primeira vez, eu falei assim, meu Deus, falta pro Santos, né? Por quê? Porque no primeiro tempo, depois da expulsão do Lucas Pires, que o João Lucas já tinha ido pro lado esquerdo, ele tem uma falta e no lance seguinte, ele acaba fazendo uma falta no Caleri, falta que ele dá o carrinho. E daí falaram, nossa, que imprudência do João Lucas, a sorte dele é que a jogada já tinha sido parada um lance antes e que ele pega totalmente na bola, porque se pega no Caleri seria um lance extremamente perigoso, com certeza configuraria vermelho e tudo mais. E sim, gente, você dá carrinho. No campo escorregadio como tava, no campo pesado como aquele, é muita imprudência. Agora, ele vai lá e expulsa o João Lucas no segundo tempo, expulsa o João Lucas num lance onde quem dá o carrinho é o Caleri, né? O João Lucas tem o domínio da bola e tá na jogada, o Caleri dá o carrinho, se coloca na situação de risco, na situação de perigo. O João Lucas pisa sim, é um lance feio sim, mas ele não tinha que tomar vermelho ali. A falta foi do Caleri, foi o Caleri que veio por baixo, entendeu? Então, é umas marcações que eu não entendo. No jogo passado, o Lucas Braga tomou o cartão da mesma forma e eu reclamei. Não pra vocês, porque, enfim, foi um lance isolado ali que não virou absolutamente nada depois. Mas eu não concordei com a marcação porque foi a mesma coisa. O Lucas Braga, ele tinha o domínio da bola, o jogador de São Bento vem no carrinho e ele pisa. Gente, onde querem que o jogador pise se o cara dá o carrinho? Ele quer que saia voando, quer que pula pra onde? Entendeu? A partir do momento que o jogador dá o carrinho, ele se coloca no risco de sofrer um pisão. Eu não vejo outros lances parecidos com esse que acaba ocorrendo o pisão enquanto o jogador dá o carrinho, que ele é expulso. Entendeu? Se o João Lucas tivesse pisado nele enquanto numa disputa de bola normal, eu entenderia a expulsão. Eu entenderia. Mas da forma que foi, eu achei muita sacanagem terem expulsado ele. E mais do que isso, a demora que foi pra expulsão. Porque o Caleri ficou caído um tempão no chão. Ficou reclamando lá porque queria, né? Saiu rindo com aquele sorrisinho sarcástico. Depois, quando ele tava voltando, o juiz simplesmente vai lá no VAR e vai ver se foi pra expulsão ou não. E ainda expulsa o nosso jogador.
Sendo que o Calleri se colocou na posição, na hora que deu o carrinho, se colocou naquela posição de perigo ali. Ele foi o imprudente, não o João Lucas. Foi ele que foi imprudente ao dar o carrinho num campo como aquele. Ele se colocou no risco. Eu não achei certo a expulsão e eu não acho que certo tomar cartão da forma que foi, tanto nesse jogo quanto o Santos tomou também, o Lucas Braga tomou no jogo passado. Dois lances semelhantes que pra gente foram cartões. Tanto é que depois o Calleri ele é amarelado por dar um outro carrinho. Ou seja, se o jogador do Santos tivesse pisado nele de novo enquanto ele dá um carrinho perigoso por baixo no campo escorregadio daquele, ele seria expulso novamente. Mais um jogador expulso. Enfim, eu acho que esse erro da arbitragem pesou bastante, porque imagina, com 10 jogadores em campo já estava difícil, imagina com 9 jogadores em campo, né? No final ali a gente ficou com 2-0 contra, né? E 2 jogadores a menos. Era um lance muito simples de se analisar, não era nem questão de interpretação, porque se o cara dá o carrinho por baixo, né, meu Deus, não é difícil você ver que a imprudência tá no cara que deu o carrinho e não no cara que tava com o domínio da bola e pisou em cima do cara que estava deitado no chão porque deu o carrinho. Eu acho que assim, é uma coisa muito simples, mas eles gostam de complicar. E na dúvida, sempre dão contra o Santos, é sempre assim. Lateral, escanteio, tudo. Na dúvida é contra o Santos, sempre desse jeito. E a gente sabe que isso infelizmente não vai mudar. Então, a gente acaba saindo de um jogo que poderia ter sido uma derrota porque o Santos falhou defensivamente e acaba indo para um outro lado, onde a arbitragem prejudicou com uma expulsão, que não deveria ter sido uma expulsão, com o Santos jogando com 2 jogadores a menos. A gente tinha que ter jogado com um jogador a menos porque o Lucas Pires errou sim, eu assumo que ele errou e é isso. Mas a expulsão do João Lucas eu não concordo. A gente acabou ficando sem 2 jogadores com 2-0 no placar. No final ali, o Luan acabou fazendo o gol, né, de fora da área. O João Paulo, mais uma vez, ele tinha chance de chegar na bola, mas não conseguiu. Porque, enfim, arriscar de fora da área era uma coisa que o Santos poderia ter feito durante a partida, o que não aconteceu. Na verdade, eu não lembro de um chute de fora da área que o Santos tenha dado. E a gente sabe que quando tá chovendo e o gramado tá bem pesado assim, chutar de fora da área é bem-vindo, né? Porque acaba complicando a situação do goleiro. É sempre bom testar o goleiro. Luan fez isso, conseguiu fazer o 3-0 ali no final do jogo, como eu disse pra vocês. O Juan Seco conseguiu diminuir, o Juan Seco inclusive entrou no segundo tempo, assim como o Lucas Barbosa para a saída do Lucas Braga e do Marcos Leonardo. E no início do segundo tempo, quem saiu foi o Camacho para a entrada do Balieiro. Então essas foram as alterações feitas aí pelo Odair. Enfim, de uma forma geral, o Santos conseguiu levar perigo para o São Paulo em alguns momentos. É claro que a gente, sim, precisa melhorar também. Não adianta a gente colocar só a culpa no gramado, não adianta a gente colocar só a culpa na arbitragem que expulsou o nosso jogador, onde, na minha opinião, não deveria ter sido expulso. Mas ainda assim, eu acho que esse jogo em questão, ele foi atípico. Por tudo que aconteceu, né? Por todas as adversidades que a gente teve no jogo. É claro que nenhum jogo vai ser perfeito, onde tudo vai colaborar ao nosso favor e o Santos em si, se pretende brigar por alguma coisa, né, e pelo menos voltar a jogar um pouco melhor, precisa lidar bem com essas adversidades. Mas ainda assim, para um time do Santos que está tentando se reerguer, tentando ganhar confiança, tentando sair na frente do marcador em um jogo, pelo menos uma vez na vida, querer que o Santos jogue e se porte com a mesma postura em um jogo como foi ontem contra o São Paulo, é muito difícil. Eu espero muito que o Santos, no próximo jogo contra o Santo André, consiga mais uma vez mostrar aquele futebol que ele mostrou contra o São Bento, né? Isso, é claro, se, enfim, na chuva não atrapalhar. Porque querer analisar um time num gramado como o que estava ontem no Morumbi é muito complicado e eu não quero cometer uma injustiça aqui também. Por mais que eu disse para vocês que sim, teve erros do Santos, de modo geral ali na parte defensiva mais uma vez. Só para finalizar então, o Santos hoje tem 9 pontos, está na lanterna do grupo A e o próximo jogo é contra o Santo André, a gente precisa vencer, tem que fazer com que o time ganhe confiança ali, né? Uma coisa importante a se ressaltar é que dos contratados, apenas o Joaquim estava no banco e o Odair poderia ter colocado ele em algum momento, já que ele colocou o Messias ali para conseguir recompor a nossa defesa. Os outros 3 reforços que a gente teve, o Daniel Ruiz, o Lucas Lima e o Alisson, não foram relacionados para o jogo, porque o Alisson ele não tá inscrito no Paulista, né? Ele tá se recuperando de lesão. Já o Lucas Lima e o Daniel Ruiz, eles realmente não foram relacionados mesmo, mas quem sabe no próximo jogo eles ficam à disposição e possam ajudar o Santos a melhorar ali. A gente precisa do meio campo e talvez Lucas Lima e Daniel Ruiz possam ser a nossa solução aí. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, porque eu quero ouvir muito a opinião de vocês
dessa vez. Eu sempre quero ouvir a opinião de vocês, mas dessa vez em especial eu quero ouvir. Porque eu sei que eu costumo ler muitos comentários, né? E antes de gravar esse vídeo, eu entrei no Instagram e depois que o Santos posta a fotinha lá do placar do jogo, tem uns comentários lá. Eu vi muita gente com comentários muito diferentes dos meus, né? Tipo, falando que o time realmente não jogou nada e precisa melhorar muito. E sim, o Santos realmente precisa melhorar muito, mas eu acredito que essas pessoas acabaram deixando de lado o fato, as circunstâncias do jogo. O campo estava muito pesado, teve esse lance com o João Lucas que, na minha opinião, não foi para expulsão. Eu quero ouvir a opinião de vocês, né? Sobre esse lance do João Lucas em especial e sobre o jogo do Santos em si, né? Porque, enfim, pode ser que tudo que eu tenha falado aqui, vocês realmente não tenham concordado com nada. Então eu quero ouvir a opinião de vocês, comentem aqui embaixo. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês, até o próximo jogo. Tchau!